Oi, gente! Bem-vindos a mais um Mãe-Star. E hoje, novamente, temos aqui a ilustre presença do Dr. Fernando Gomes Pinto, nos trazendo várias informações sobre o desenvolvimento do bebê durante a gestação. E quem ainda não viu os outros dois programas que eu gravei com ele, um sobre mielomeningocele e outro que ele aborda, de forma geral, problemas que podem acontecer durante a gestação, assiste aqui no nosso canal. Então hoje vamos falar sobre hidrocefalia. E eu agradeço o Dr. Fernando estar aqui com a gente novamente. Bem-vindo ao Mãe-Star. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O que é hidrocefalia? Hidrocefalia é uma palavra que vem do grego. Hidro significa água, cefalia, céfalos, cabeça. A gente sabe que dentro da caixa craniana existe a produção do líquido cefalorraquidiano líquor, que tem a função de proteger o cérebro de impacto. Então, por exemplo, quando você bate a cabeça, ele funciona como um colchão d'água, um amortecedor. Tem a função de levar células de defesa, por exemplo, quando tem uma infecção, uma meningite, um abscesso cerebral, é através do líquor que as células de defesa conseguem chegar até o agente agressor. E tem também a função de fazer uma faxina, de levar as toxinas do próprio metabolismo embora de dentro da caixa craniana. Quando existe o acúmulo desse líquido dentro do cérebro, porque ele é produzido dentro de cavidades naturais do cérebro, a gente tem essa doença conhecida como hidrocefalia. E aí o cérebro, então, é pressionado de dentro para fora e ele não funciona de forma adequada. E o que ocasiona a hidrocefalia? Existem muitas causas da hidrocefalia, mas uma das mais comuns é a congênita. Durante o próprio desenvolvimento do cérebro, um ponto, por exemplo, onde existe o trânsito do líquido, chamado aqueduto cerebral, pode estar obstruído. E aí o líquido ele continua sendo produzido continuamente, só que ele não tem a drenagem acontecendo. O resultado disso é o cérebro, então, ficando cheio de líquido dentro do seu interior, o que pressiona o crânio, e o crânio pode, inclusive, aumentar se você não fizer o tratamento adequado. Uma outra causa, por exemplo, são as crianças com mielomeningocele, que têm um desenvolvimento alterado na junção entre a caixa craniana e a coluna vertebral. E, portanto, o líquido ele fica represado para cima, dentro da caixa craniana. E com isso, então, a criança tem o desenvolvimento do cérebro dificultado pela presença do líquido em excesso. Nos casos que não está ligado à mielomeningocele, tem como prevenir a hidrocefalia ou não? Diferente da mielomeningocele, que tem uma correlação direta com a questão da alimentação e da suplementação vitamínica, né, do ácido fólico, principalmente, a gente não tem um método exato para prevenir. Quando a gente não pode prevenir, o que a gente precisa fazer? Não fugir da possibilidade do diagnóstico precoce. Por isso que o pré-natal é tão importante. Uma vez que você verifica que esse bebê tem o ventrículo, que é o nome da cavidade onde o líquido é produzido, maior do que o normal, esse bebê precisa, eu estou falando dentro da barriga ainda, no intraútero, ele precisa ser seguido de perto, com ultrassom, com ressonância magnética, em algumas situações, para já programar a cirurgia assim que o bebê vier nascer. Então você já adiantou, né? O tratamento é cirúrgico e após o nascimento? O tratamento é cirúrgico. Não existe ainda um remédio, um comprimido que você possa tomar e trate a hidrocefalia de uma forma como um todo. Você tem basicamente duas modalidades para tratar a hidrocefalia. Ou você coloca uma prótese, que é a famosa válvula, né, derivação ventrículo-peritoneal, que é um tubinho bem fino de silicone, tipo um canudinho, que é colocado dentro do cérebro, ele passa por baixo do couro cabeludo, por baixo da pele e direcionado então para dentro da barriga. Esse líquido, quando ele está pressionando o cérebro, em vez de ele ofender os neurônios, ele vai por dentro do tubo e cai para dentro da barriga. E aí o cérebro, então, fica com as pressões adequadas. Ou então, uma endoscopia. Em alguns casos é possível isso. Com um buraquinho no crânio, você entra com o endoscópio, abre as membranas que estão aprisionando o trânsito líquido e então ele volta a funcionar e fluir naturalmente. Você retira o líquido e depois não precisa mais do tubo, enfim, porque isso cura, digamos, a hidrocefalia. Quando você faz a endoscopia, você cria um caminho natural, porque ele continuamente é produzido e reabsorvido. Em alguns casos isso é possível, em outros você precisa colocar o tubo. E a criança acaba ficando dependente dessa prótese, né? Hoje em dia as próteses são muito sofisticadas, tem a possibilidade de você fazer ajuste de pressão, mesmo sem a necessidade de operação, mas fica dependente da prótese para que o cérebro não sofra com o excesso do líquido. Para o resto da vida. Para o resto da vida. E qual é a complexidade dessa cirurgia, em termos de chances de sucesso, por exemplo? A curto prazo, eu digo no momento da operação e nos primeiros dias, é uma cirurgia que realmente ela mudou a evolução da neurocirurgia como especialidade.
Porque antes a gente tinha a questão da hipertensão intracraniana, que causava coma e morte se você não tratasse dessa forma, e hoje em dia, com o advento das válvulas, você consegue salvar vidas, né? A gente sabe que a longo prazo, ainda a gente está distante de um tratamento ideal, né? Muitas válvulas precisam ser reoperadas. Mesmo que você faça uma cirurgia para durar a vida inteira, tem toda essa questão do crescimento, o risco de infecção, porque você imagina, você está operando um bebê que ainda o sistema imunológico está em desenvolvimento, e uma infecção que venha a ter contato com o sistema nervoso central vai causar meningite, vai causar, a gente chama de ventriculite quando a infecção é lá dentro. Então são esses desafios a longo prazo. Mas cada vez mais a medicina está evoluindo e a gente sabe que as chances de complicação são menores. Por isso que você precisa de uma equipe treinada e próxima da família e do bebê para que o desenvolvimento seja perfeito. Cuidados no parto. Essa criança pode ter parto normal? Essa mulher, mãe desse bebê, pode ter parto normal, por exemplo? Vamos imaginar o seguinte, o parto normal, ele consiste no nascimento através do canal vaginal, tá? E durante esse processo, o próprio crânio, ele é molinho do bebê e ele se acomoda, né, para passar de forma adequada. Se você tem um bebê que tem um ventrículo grande e uma caixa craniana preenchida com líquido que está comprimindo o cérebro, não é o melhor caminho, porque vai machucar. O que não está legal pode piorar. Então, nessa situação, o médico provavelmente vai combinar, o obstetra vai combinar uma cesárea, ou seja, vai tirar o bebê através de uma incisão na região da barriga para poder controlar e não machucar mais do que já tem alterado. Em geral, a cirurgia é feita logo após o nascimento? Em geral, sim. Às vezes tem criança que sai com, a gente chama de ventrículomegalia, que é o ventrículo grande, mas não tem manifestação clínica, por isso que a gente vai medindo, por isso que o pediatra, quando faz puericultura, pega a fita métrica e vai medindo a cabecinha do bebê. Porque você vai vendo, existe um padrão natural de crescimento. Quando a criança tem hidrocefalia, ela pode até estar dentro da curva normal, mas durante os meses, esse crescimento, se ele passar da curva normal, e a gente comprovar através de exame de imagem, então um ultrassom ou uma tomografia, que esse ventrículo está crescendo e está apertando o cérebro de dentro para fora, você pode intervir então com a cirurgia. Nem sempre no primeiro dia, mas às vezes 2, 3 meses depois. Então a gente pode ter hidrocefalia já identificada durante a gestação ou esse bebê pode desenvolver depois do nascimento também? Pode. Você pode diagnosticar depois do nascimento. Então, às vezes a situação ela está intermediária, o ventrículo não é tão grande assim, ele está no limite superior do que seria normal, mas depois do nascimento ele acaba apresentando. Por isso que assim, você percebe, a gente começa a cuidar do bebê desde o momento que a gente já sabe que ele está lá dentro. Então, durante o pré-natal e depois junto com o pediatra. E essas medidas da curva do perímetro cefálico são tão importantes. Pode surgir sequela, alguma sequela decorrente da hidrocefalia? Dependendo da causa da hidrocefalia, sim. Mas entendendo a hidrocefalia como um acúmulo do líquido, além do normal, e a compressão desse cérebro que está querendo se desenvolver de forma adequada, se você trata essa hidrocefalia de uma forma rápida, de uma forma certeira, logo no começo, você dá chance para o cérebro se desenvolver de uma forma normal. O que eu estou querendo dizer com isso? Se existe uma malformação do cérebro também, além da hidrocefalia, você vai tratar simplesmente a hidrocefalia. A malformação não tem o que fazer com a questão da válvula, simplesmente. Mas se toda alteração neurológica, por exemplo, um atraso depois do desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso intelectual, que viria a acontecer se você não trata esse bebê, você consegue reverter com a cirurgia da válvula. Até uma questão estética. Se você não trata uma criança com uma hidrocefalia hipertensiva, ela vai ter o aumento da caixa craniana progressivamente, até a inserção de uma válvula que deixa, então, o crânio acompanhar o crescimento do cérebro de forma adequada. Por último, uma dica para as mães e pais que têm um bebê e que fica muito ansioso com essa situação toda, que é o tratamento em si, principalmente a cirurgia e a recuperação. O mais importante é você ter uma linha de tratamento segura. Então, assim, quem vai fazer a cirurgia é um neurocirurgião pediátrico. Se a cirurgia for implante de uma prótese, toda prótese ela tem um número de série, ela tem uma carteirinha específica. Você precisa ter isso na sua posse. E você precisa ter contato com esse profissional. A gente sabe que a válvula ela resolve o problema a curto prazo, mas existem, às vezes, necessidades de reoperações. Não é que você marca uma reoperação para acontecer, mas se de repente a válvula drenou demais, de repente houve uma infecção mais tardia. Então, o estabelecimento desse canal de comunicação seguro, com confiança com o profissional, é a dica mais importante que eu tenho para dar. Uma vez que existe o problema,
né? A gente precisa ter estratégias. E a estratégia maior que existe é esse relacionamento íntimo da família, do paciente, que no caso é o bebê, e o grupo de médicos que vai fazer o tratamento. Excelente. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no Mãe-Star. E eu espero você no próximo programa. Um beijo e até lá. Obrigado, pessoal. Até mais.